O item 10, projeto de decreto legislativo de número 39, não terminativo, que aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino do Lesoto, celebrado em Brasília em 8 de dezembro de 2010, de autoria da Comissão de Relações Exteriores, relatoria do senador Aníbal Diniz. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório. Com fundamento no disposto no artigo 49, inciso 1º da Constituição, o Poder Executivo, por meio da mensagem número 117/2011, de 28 de março de 2011, submete ao Congresso Nacional o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino do Lesoto, celebrado em Brasília no dia 8 de setembro de 2010. O acordo foi inicialmente apreciado pela Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto de decreto legislativo número 333 de 2011, decorrente da referida mensagem e produzido por sua Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional após análise pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania daquela casa. Apresentada ao plenário da Câmara dos Deputados em 8 de julho de 2011, a matéria recebeu a chancela daquela casa em 21 de março de 2013. No Senado Federal, onde foi registrada como projeto de decreto legislativo PDS número 39 de 2013, a proposição foi distribuída à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e designada para o relator signatário em 5 de junho de 2013. O projeto não recebeu emendas no prazo regimental. Da análise, cuida-se aqui de um acordo quadro de cooperação técnica entre o Brasil e o Reino do Lesoto, que visa a fortalecer os laços de amizade entre os dois povos, aperfeiçoar e estimular o progresso técnico e o desenvolvimento socioeconômico dos dois países, com ênfase no desenvolvimento sustentável por meio da colaboração entre seus programas e políticas correlatas e da criação de mecanismos de cooperação nas áreas consideradas prioritárias que estimulem o progresso técnico. Ao longo dos seus 10 artigos, o acordo dispõe sobre as condições para a cooperação técnica entre os dois países, estabelecendo os princípios gerais pelos quais os organismos competentes das partes adotarão medidas conjuntas de fomento e estímulo ao progresso técnico, assim como regras relativas aos documentos, informações e dados obtidos em virtude da sua implementação e ainda a remoção de barreiras à entrada e saída de pessoas e aos equipamentos e materiais necessários à implementação do tratado. Segundo o artigo 2º, o acordo se materializará quando se desdobrar em ajustes complementares negociados caso a caso, obedecendo ao espírito de cooperação bilateral consagrado no ato internacional em tela. Pelo artigo 3º, estipula-se que os ajustes complementares incidirão as instituições executoras, indicarão as instituições executoras e os componentes necessários à sua implementação, inclusive com a participação de instituições dos setores público e privado, organismos internacionais e organizações não governamentais. As partes contratantes contribuirão em conjunto ou separadamente para a implementação dos programas e projetos, bem como poderão buscar financiamentos de agências internacionais, programas regionais e outros doadores. Segundo o artigo 4º, serão realizadas reuniões entre representantes das partes para tratar de assuntos pertinentes aos programas e projetos da cooperação técnica, tais como avaliar e definir áreas comuns prioritárias, examinar e aprovar projetos de trabalho e avaliar os resultados dos programas e projetos implementados. O artigo 5º estipula que documentos, informações e dados obtidos em função da implementação do acordo não deverão ser divulgados a terceiros sem consentimento prévio da outra parte. Nos termos do artigo 7º, cada parte concederá ao pessoal designado pela outra parte para exercer funções no seu território, vistos conforme a regra de cada parte, isenção de taxas aduaneiras,
e de impostos incidentes sobre a importação de objetos pessoais durante os seus primeiros meses de estada, isenção de impostos sobre a renda quanto a salários e cargos de instituições da parte que os enviou, e imunidade jurisdicional no que concerne aos atos de ofício praticado no âmbito do acordo, além de facilidades de repatriação em situação de crise. O acordo poderá ser emendado por consentimento mútuo das partes e entrará em vigor a partir da data do recebimento da última das notificações de ratificação. Terá vigência por um período inicial de 5 anos, sendo automaticamente prorrogado por períodos iguais e sucessivos, salvo em caso de denúncia por uma das partes. Na exposição de motivo número 64, de 8 de fevereiro de 2011, do Ministro das Relações Exteriores, que acompanha a mensagem presidencial, assinala-se a importância do presente ato internacional por atender à disposição de ambos os governos de desenvolver a cooperação técnica em diversas áreas de interesse mútuo consideradas prioritárias, de forma a estimular o progresso e o desenvolvimento dos dois países. Segundo o informe ministerial, a cooperação técnica prevista no documento poderá envolver instituições do setor público e privado, organismos internacionais, assim como organizações não governamentais de ambos os países. A cooperação entre os povos é princípio constitucional que rege nossas relações internacionais. No caso, em apreço, reveste-se de importância especial porque reforça esse tipo de relacionamento com o Reino do Lesoto, esperando-se seja marcado pelo dinamismo e benefício recíprocos. Diante do exposto, considerando-se de todo conveniente aos interesses do país, a ratificação do acordo em análise, concluo este parecer opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 39 de 2013. Como voto, senhor presidente, pela aprovação do PDL 39 de 2013. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. As senhoras e os senhores senadores que votam favoravelmente permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria, vai à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências. O senador